Então vamos lá. Hoje nós vamos responder a uma dúvida muito frequente quando o tema é venda de bens que estão inseridos no acervo patrimonial de uma holding, de um planejamento patrimonial e sucessório. É possível, portanto, vender imóveis que estão inseridos dentro do acervo patrimonial da holding? Esse é o tema de hoje. Mas antes, como habitualmente, nós vamos aqui fazer uma chamada da exclusão. Essa chamada é muito semelhante àquilo que a gente já está muito acostumado. Só que ela funciona ao contrário. Quando você identificar que um dos chamamentos é um predicado que lhe faz referência, que você se identifica, então você acabou de descobrir que esse vídeo não é para você. O nosso objetivo aqui não é lhe irritar. O nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo que seja interessante para você e que assim a gente consiga converter cada vez mais as suas convicções à ideia do liberalismo, à ideia da livre iniciativa, à ideia da concorrência e à ideia do Estado mínimo. Portanto, aqui nós não gostamos da intervenção estatal. Portanto, se você gosta de pagar tributos, esse vídeo não vai lhe servir. Se você não faz planejamento de como fazer as suas economias maximizarem e você está dentro daquele grupo de pessoas que dizem assim, eu mereço, então esse conteúdo também não é para você. Se você é aquela pessoa que entende que o Estado ele tem que se envolver em tudo que a iniciativa, seja pública ou privada, faz, na condição de gestor, de titular dos recursos e sempre poderia ali cobrar uma taxinha, cobrar uma tributação, cobrar um imposto relacionado a qualquer operação, então esse vídeo não é para você. Se você acha que todas as minorias devem ser assistidas e todas essas minorias assistidas com recursos públicos, oriundo da atividade de recolhimento de tributos, sem qualquer valoração de importância, então esse conteúdo também não é para você. Por fim, se você acha que só gente milionária ou muito influente é que pode fazer planejamento tributário, pode recolher menos tributo, isso não é para você. Nós aqui fazemos sim planejamento tributário e definimos estratégias para que você possa economizar todas as operações que você realizar relacionadas à atividade de planejamento patrimonial e sucessório. Se você então se identificou com qualquer um desses predicados, não é para você o conteúdo que vamos apresentar a partir de agora. Então, posso vender o imóvel da holding? Posso vender o imóvel que está lá dentro do acervo patrimonial que eu preservei no meu planejamento sucessório? Pode, claro que pode. Todos aqueles objetos lícitos, não vedados em lei, são permitidos, seja para você pessoa física ou seja para você pessoa jurídica. O que você tem que entender nesse cenário, e aí talvez seja a grande distinção entre quem faz isso com algum nível de expertise e quem faz isso apenas pretendendo vender um serviço a toda a coletividade, é que existem dois tipos de ativos. Os ativos imobilizados e os ativos mobilizados. Esses ativos, eles geram consequências diferentes no momento da venda de um imóvel que está inserido dentro deles. Portanto, se nós estamos falando de um imóvel que pertence ao ativo imobilizado da empresa, isso quer dizer, em linhas gerais, que esse ativo não é relacionado à atividade comercial, não é relacionado à atividade econômica que essa empresa, esse sistema de proteção patrimonial exerce. Ou seja, se a holding ela não tem uma atividade imobiliária inserida no seu contexto, é muito razoável que esses bens imóveis estejam inseridos no ativo imobilizado. Portanto, o veículo que é usado pela holding para fazer as suas atividades habituais, visitar um cliente, entregar um material, coletar um funcionário, deslocar um funcionário, esse veículo ele não está destinado à venda, à comercialização, mas a servir a atividade empresária. E por isso o veículo, assim como o imóvel, deveria estar inserido no ativo imobilizado. Da mesma forma, imagine uma clínica médica. Uma clínica médica presta um serviço médico, mas ela precisa de uma sede, ela precisa de um espaço para funcionar. Se esse imóvel está inserido dentro do acervo patrimonial da pessoa jurídica e ele não é destinado à atividade fim, mas a prover recursos e meios necessários para a sua operação, ele estaria inserido dentro do ativo imobilizado.
Diferente é a situação onde a empresa, a holding patrimonial, ela tem uma atividade nitidamente imobiliária, seja compra e venda de imóveis, ou mesmo uma outra atividade imobiliária, gestão de ativos, loteamentos, desmembramento, compra de imóveis e a venda de unidades imobiliárias. Veja que aí sim você está falando de uma atividade onde a empresa se envolve intimamente com aspectos imobiliários. E se esse ativo, imóvel que você pretende vender, ele é destinado a essa atividade, ele já deveria estar alocado no acervo patrimonial de ativos mobiliários. Lá você vai ter uma atividade voltada para a execução do objeto social da empresa. E aí está a grande distinção tributária para o momento da sua venda. Se esse imóvel está contabilmente classificado como ativo imobilizado, então você deve ter em mente que você vai ser tributado no momento da venda desse imóvel com a característica de ganho de capital, ou seja, o valor histórico de operação desse imóvel na data da sua aquisição vai trazer uma diferença patrimonial entre o valor da venda nesse momento que você pretende vender esse imóvel. Essa diferença é o ganho de capital. E o ganho de capital, ele é tributado com base em 34% da diferença entre o valor de compra e o valor de venda. E nessa operação, você estaria pagando imposto de renda de 15%, mais o adicional de 10% sobre o imposto de renda, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido e não seria cobrado de PIS e COFINS, porque isso não seria uma receita operacional. Lembra que nós estamos falando de ativo imobilizado? Não sendo receita operacional, não tem incidência de PIS e COFINS. Já, se esse imóvel já estava classificado contabilmente como um ativo mobilizado, nós estamos falando de um ativo que tem uma característica, muito provavelmente, de um ativo circulante. E aí sim, você teria uma tributação diferenciada. Você vai partir de uma base de cálculo presumida para a incidência da tributação. E incidiria sobre essa base presumida 8% de imposto de renda da pessoa jurídica, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, e aí que surge aquela tributação muito mencionada de 5,93% sobre o valor da venda desse imóvel. Então percebam, nós agora estamos falando de tributações diferentes. Nós estamos falando de duas tributações. Se do ativo imobilizado, a ordem de 34% sobre a diferença de compra e venda, então sobre o conceito de ganho de capital, ou se do ativo mobilizado, nós estaríamos falando de uma tributação de 5,93% sobre o valor da operação. E vejam, aqui eu não estou querendo dizer que um é melhor ou o outro é melhor. Vocês percebem que quando a gente vai tributar 34% sobre a valorização do imóvel, mesmo assim pode ser muito vantajoso? Imagine que esse imóvel foi adquirido e vendido pelo mesmo valor. Então perceba que se você for tributar 34% sobre ganho de capital e o ganho de capital é muito próximo a zero, 34% ainda é muito melhor do que 5,93% sobre o valor da venda. Então veja, não existe receita de bolo. Nós precisamos sempre analisar qual é o caso concreto. Mas, via de regra, o que acontece? Os imóveis eles são comprados por um valor muito mais barato e eles são vendidos por um valor muito mais caro, principalmente quando eles sofrem valorização, certo? Muito além de atualizar valor de mercado. O valor de compra na data histórica da aquisição e o valor de venda na data da sua operação subsequente. Eu estou aqui trazendo o conceito de que, se houve valorização, é muito provável que a menor tributação esteja no conceito de trazer ele para uma tributação média de 5,93% sobre o valor da venda, estando ele inserido dentro do ativo mobilizado. Mas aqui, meus caros, está um grande problema das operações imobiliárias de holding. Muitas vezes, o que se vende é que você tem a possibilidade de livremente reclassificar ativos. Trazer um ativo que estava dentro do ativo imobilizado e colocar ele dentro do ativo imobilizado, ou o inverso, levar ele de volta para o ativo imobilizado. E não é assim que acontece. O conceito fundamental é de que a reclassificação ela é vedada, salvo as exceções, evidentemente. E aí, onde surgem duas soluções de consulta emitidas pela Receita Federal que trazem um parâmetro para que reclassificações pudessem acontecer dentro de uma administração contábil de uma holding patrimonial. Nós temos, portanto, duas soluções de consulta relevantes para esse tema. A solução de consulta 251, ela traz o conceito de que não é possível reclassificar. Já a solução de consulta número 7, ela traz o conceito de quais são os requisitos necessários para, excepcionalmente, você poder reclassificar.
A ementa da solução de consulta número 7 de 2021 traz o seguinte contexto. Tributação do produto de venda de bens imóveis por optante de lucro presumido. Possibilidade de reclassificação do ativo imobilizado para ativo circulante e tributação como receita operacional. A solução de consulta número 7 de 2021 trouxe 3 importantes requisitos para que, excepcionalmente, você possa reclassificar do ativo imobilizado para o ativo mobilizado e, assim, tributar a venda como uma receita operacional. São eles. A holding patrimonial deve ter uma atividade mobiliária pré-existente, portanto, já deve existir lá nas atividades realizadas por essa empresa alguma atividade imobiliária, seja ela locação, seja ela a compra e venda de terrenos, um empreendimento, a venda de lotes. Essa atividade, portanto, deve ser real, e aí o que é que vai trazer o conceito de real? A sua escrituração contábil. Se eu pegar o seu histórico, não existe nenhuma atividade imobiliária registrada, mas nos seus atos constitutivos tem uma atividade imobiliária, talvez você esteja falando de uma atividade imobiliária irreal, ou pelo menos fictícia. Você pretendia, mas nunca exerceu. E não vai ser agora, na hora da venda, que você vai arguir que você tem uma atividade imobiliária real. E o terceiro requisito é que esse imóvel nunca, em hipótese alguma, jamais tenha sido utilizado como sede da pessoa jurídica. Se você fez isso, você trouxe para esse imóvel uma marca inafastável de que ele não mais poderá ser utilizado como um ativo circulante, como um ativo operacional. Ele estará para sempre marcado como um ativo imobilizado e dessa forma não poderá ser tributado como receita operacional. E veja, nessa solução de consulta 7 de 2021, a Receita Federal está expressamente dizendo: você, sabidinho, que quer fazer a reclassificação do imóvel e ofende um desses 3 requisitos e principalmente já tenha sido utilizado como sede da sua empresa, saiba você que mesmo você reclassificando, eu não vou tributar ele a 5,93% sobre o valor de venda. Eu vou tributar ele a 34% sobre o ganho de capital entre o valor histórico e o valor de venda que você realizou, independente do seu artifício contábil, da sua astúcia contábil para fazer reclassificação desse imóvel. Não adiantará, portanto, você levar esse conceito contábil para diminuir a tributação, e aí está mais um cenário de absoluto cuidado que você deve ter. Vejam, o tema de planejamento patrimonial e sucessório, ele é extremamente imbrincado com atividades contábeis e soluções de consultas e mesmo atividades regulamentares da Receita Federal. Não ache você que você é o mais sabido de todos. Então é necessário respeitar as regras. E respeitando as regras, você terá economia. Não tenha dúvida. Imagine você que se você for tributado, suponhamos, que a valorização desse imóvel sobre ganho de capital foi de 1 milhão. Você teria 340 mil reais de tributação para entregar aos cofres públicos se você fosse tributado pelo ganho de capital. Se você trouxer essa realidade para o valor da venda e vendeu ele a 1 milhão, você teria 5,93 de 1 milhão como tributação. Isso representa R$ 59.300. Então vejam, olha que diferença enorme. Mas para que você possa se beneficiar dessa tributação é menor, você precisa cumprir os requisitos. E não é na hora da venda que você cumpre os requisitos. Muitas vezes você planeja o cumprimento dos requisitos. Eu tenho expectativa de vender esse imóvel daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, e aí sim, nós vamos fazer a sua escrituração contábil, trazer uma verdade real. Você vai ter uma atividade imobiliária a ser comprovada. E assim você vai estar trazendo a economia tributária de uma forma lícita, sem riscos de autuação, sem riscos de glosa. Portanto, respondendo ao nosso questionamento, você pode vender sim um imóvel que conste dentro da holding patrimonial. Você deve entender que existe uma tributação diferenciada para ativo imobilizado e para ativo mobilizado. E também a solução de consulta número 251 de 2018. Havendo respeito a essas soluções de consulta e aos demais requisitos anteriormente relacionados, você poderá livremente vender o seu imóvel e recolher a tributação incidente em cada caso. Portanto, fica aí esse conteúdo meramente informativo para que você possa melhor gerir a sua atividade de planejamento patrimonial e sucessório.
Por fim, como aqui a gente não tem momento blogueirinho, a gente não fica pedindo para você se inscrever no canal, não fica pedindo para você compartilhar com aquela pessoa que precisa desse conteúdo, não fica pedindo para você deixar os seus comentários, isso você faz se você quiser. Se você tiver interesse, então você faz, encaminha para quem você acha que é importante. Aqui, o nosso objetivo é fazer com que esse canal transmita um conteúdo informativo, transmita um conteúdo didático para a população. E é esse o nosso objetivo, tá bom? Então fica aí o nosso abraço e nos vemos nos próximos conteúdos.